Pois é, querido, porque você quer ser um vencedor, aprenda que as coisas podem ser feitas de diversas maneiras, mas nunca de qualquer jeito. Você quer ser um vencedor, aprenda a fazer as coisas de forma bem feita, seja o que for. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa aqui, faça o melhor possível para quem? Não é para seu patrão, não é para a empresa que você trabalha, não é para o pastor, não é para sua esposa, para os seus pais, ou para os seus filhos, ou para os seus amigos. Faça para Deus, porque Deus está olhando tudo. Eu queria conversar com vocês hoje sobre o comportamento de um vencedor. Porque o grande desafio da maioria de nós é aprendermos a lidar com os momentos de adversidade, os momentos que cometemos falhas, erros, quer sejam eles econômicos, quer sejam eles familiares, quer sejam eles espirituais. Muitos de nós temos que lidar com as tragédias da vida, com as coisas que não conseguimos explicações de ninguém, como situações que nos tomam de assalto e nós ficamos muitas vezes sem chão, procuramos achar em nós, às vezes, algum defeito, alguma falha, algum pecado que tenha desencadeado tal situação, e nem sempre é assim que as coisas funcionam. Vamos perder coisas e vamos enfrentar dificuldades que não são resultados de coisas ruins que fizemos, mas que são etapas de nossas vidas que irão nos levar para um novo ciclo, para uma nova esfera. E muitas pessoas não conseguem sobreviver a isso, embotam, acabam se depreciando, entrando em um sistema de autodestruição. Então, se você quer vencer, primeiro você tem que ter postura de vencedor. Eu sei que é muito difícil viver nesse corpo. Eu não sei se você já parou para pensar, nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Segundo a Bíblia, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Entendeu? Nosso lugar não é aqui, é nos céus. Nós viemos de lá e vamos voltar para lá. Então nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais que estamos temporariamente nesse corpo. E às vezes tem muita dificuldade de lidar com as emoções desse corpo, com as vontades desse corpo, com as preguiças desse corpo. Então é importante entendermos que não há um complô contra você, há uma guerra espiritual, onde temos um inimigo comum, ou em comum, o diabo. Então, por favor, para com essa história de achar que as coisas são difíceis só para você, certo? O negócio está difícil para todo mundo, entende? É que a gente não fica contando para os outros, até porque a maioria das pessoas não vão nos ajudar, mas não tem vida fácil para ninguém. E o que acontece com os vencedores? Por que algumas pessoas vencem? Aí eu vou te dar uma notícia. Sabe por que algumas pessoas vencem? Porque Deus gosta mais delas do que de tu. Deus não foi com a sua cara e falou assim: você vai perder e você vai ganhar. É assim que acontece? Então por que umas pessoas vencem e outras não? Não estou dizendo, certo? Por que elas têm lutas? Se nós olharmos para a Bíblia, vamos lá. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Todo aqueles que ouvem e não praticam, assemelhá-lo-ei a um homem que construiu sua casa sobre o indivíduo que não obedeceu. Vieram contra a casa dele as chuvas, os rios e os ventos, sim ou não? E o indivíduo que obedeceu não teve luta nenhuma. Sim ou não? Não. O mesmo vento que soprou na casa do desobediente soprou na casa do obediente. O mesmo rio que bateu contra a casa do desobediente bateu contra a casa do obediente. O mesmo vento que soprou lá, soprou aqui. Choveu lá, choveu aqui. A diferença entre quem obedece e quem não obedece não é estar imune aos problemas, é sair dos problemas como vencer isso. Tem gente que acha que eu vou obedecer
meu casamento não vai ter problema, meus filhos não vão tirar nota baixa, entendeu? Minhas contas não vão ficar atrasadas, eu não vou ficar doente. Quem te avisou isso? Você aceitou o projeto sem ler as letrinhas pequenininhas, entende? Então vencedor se comporta como vencer. Marcos 35, disse Jesus, Marcos 4:35, passemos para outra banda. Jesus falou para o discípulo, passemos para outra banda, e fez o quê? Foi dormir. Por quê? Porque ele já falou, vou dar um pulinho lá do outro lado, vocês vão guiando o barco que eu durmo, porque a minha parte eu já fiz, eu já falei para vocês que nós vamos para o outro lado, e acabou. Não interessa o que vamos enfrentar no caminho, nós vamos chegar do outro lado, porque o Senhor disse que nós chegaríamos. O grande problema nosso é que nas primeiras dificuldades a gente pensa o quê? Agora acabou. Não dá mais para segurar. Explode coração. Qual é que vai trocar o gospel pelo pop? É isso? Não, nós vamos vencer. Por quê? Porque ele falou que nós vamos, e nós vamos ter postura de vencer. Porque não é só porque ele falou que nós vamos vencer, nós temos que nos posicionar. Então eu preciso esclarecer isso para você. Por que que hoje você está perdendo? Ou você está num ambiente de treinamento para ir para a próxima fase, certo? Que isso pode estar acontecendo com você, sim ou não? Ou você está fazendo besteira e está colhendo fruto daquilo que plantou, certo? Então você tem que avaliar. Minha luta é causada por quem? Por mim mesmo? Então eu queria lembrar você que, segundo a Bíblia, Jesus disse assim: eu vim para que tenham e a tenham em. Mas ele também disse: no mundo tereis. Sim ou não? Mas o que é abundante? Vida ou aflição? Pois é, aflição é pontual, vida que é abundante. Pastor, comigo é o contrário, sofrimento é que é abundante, a vida é pontual. Então troca o polo dessa tomada, começa a viver vida abundante e sofrimento pontual. Porque tem gente que não vive uma vida, vive uma saga. Pastor, eu estou 20 anos na luta. Tu é lutador de MMA? É o quê? Esse negócio é um UFC. Preste atenção na história deste rapaz. Ele é o filho mais novo de uma família de 8 irmãos. Jessé tem 8 filhos, ele é o 8º. A probabilidade de Davi se tornar alguém, de ganhar notoriedade, num ambiente onde todas as fichas para o sucessor do pai está sendo colocada sobre o primogênito, a probabilidade desse menino se tornar alguém não é muito grande, ok? Alguns chegam a dizer que Davi é até um filho fora do casamento de Jessé. Eu não sei, mas o que eu quero que você entenda é que nós vamos olhar para alguém que tem poucas probabilidades de vencer na vida. Alguém que, se visto, ele poderia, o máximo, ser alguém medíocre, alguém mediano, alguém que talvez tivesse uma vida regular, mas nunca alguém acima da média, nunca alguém exponencial, nunca alguém que iria fazer diferença, que ia ganhar notoriedade, quanto mais se tornar um monarca sobre o seu povo. O que fez de Davi em si, além da escolha misericordiosa de Deus para com ele, como esse camarada se comportou, o que ele fez para alcançar o que alcançou. Sabemos que é verdade, a escolha de Deus foi sobre ele. Sabemos que foi Deus que o escolheu, e ele mesmo disse isso: eu te tirei de trás das malhadas e coloquei você onde você está. Então é inegável que Davi está onde está e chegou onde chegou porque Deus o escolheu. Mas quando eu olho para mim, para você e para o Novo Testamento, Jesus disse: vós não me escolheste, eu vos escolhi. Então, escolhido por escolhido, nós também somos, entendeu? Então ele nos escolheu como escolheu Davi. Agora, o que esse rapaz
fez para alcançar. É isso que eu quero conversar com você, ok? O que esse rapaz está fazendo? Ele é um pastorzinho de ovelhas, que segundo os seus irmãos não são muitas, porque quando ele vai enfrentar o gigante, seu irmão mais velho diz: com quem deixastes as poucas ovelhas de papai, seu pretensioso? Nessa expressão pretensioso, dito pelo irmão mais velho, já me impulsiona a entender que apesar de Davi ser o filho mais novo, seu caçula, ter tanta dificuldade, era alguém que tinha pensamentos de chegar em lugares altos. Seus irmãos reconhecem isso, dizendo: seu pretensioso, o que você veio fazer aqui? Olha só, quando nós olhamos para a história deste rapaz, o que vemos? Alguém que era um bom pastor, sim ou não? Sim ou não? Ele era um bom músico, sim ou não? Ele era um bom guerreiro? Ele foi um bom servo de Deus? Pois é, querido, porque você quer ser um vencedor, aprenda que as coisas podem ser feitas de diversas maneiras, mas nunca de qualquer jeito. Você quer ser um vencedor, aprenda a fazer as coisas de forma bem feita, seja o que for. Ainda que não seja algo no momento que seja, ou que ganhe reconhecimento, que vai dar notoriedade, mas quando você estiver fazendo qualquer coisa nessa terra, segundo a Bíblia, ela diz assim: tudo que vier à tua mão para fazer, fazei-o conforme todas as suas. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa aqui, faça o melhor possível. Para quem? Não é para seu patrão, não é para a empresa que você trabalha, não é para o pastor, não é para sua esposa, para os seus pais, ou para os seus filhos, ou para os seus amigos. Faça para Deus, porque Deus está olhando tudo. Entendeu? E foi Ele que falou: Cláudio, quando você for pregar, prega do melhor jeito que você puder. Cláudio, quando você for cuidar da sua mulher, cuida da melhor maneira que você puder. Quando você for lidar com seus amigos, cuida da melhor maneira que você. Mas se a minha mulher não me reconhecer, se as pessoas que eu prego não me reconhecer, se os meus amigos não me reconhecer, eu não estou fazendo para as pessoas, eu estou fazendo para Deus. Você quer ser um vencedor? Faça o para quem? Isso aí, para Deus, porque com Ele você não vai se decepcionar. E Davi está vivendo a vidinha dele, fazendo o quê? Apacentando ovelha. Os irmãos dele mais velhos, soldado, militante no exército de Saul. E Davi, ovelhinha. Por quê? Repita comigo: quem nasce grande é monstro. Porque tem gente que quer aparecer no cenário matando gigante, mas esquece a história dos outros. Você quer ser um vencedor, meu filho? Aprenda a crescer paulatinamente. Até hoje, com toda a tecnologia que temos, sabe qual é a melhor maneira de subir? Escada. Um degrau de cada vez. Eu olho para ele está lá apacentando nas ovelhinhas, e eu imagino o orgulho que Jessé devia ter de quem? De Abinadab, de Eliabe, de Samar, seus filhos mais velhos, soldados do exército E Davi, ele nem lembrou de Davi, nem lembrou. Samuel é que perguntou: tu não tem mais nenhum não, filhinho? Ele falou: cara, lembrei, Davi é meu, é meu, né? O pai dele acreditava nele? Sim ou não? Mas Deus, você sabia que Deus acredita em você? Ah, pastor, eu sou traumatizado, pastor, porque meu pai não acredita em mim, minha mulher não acredita em mim, meu patrão não acredita em mim, ninguém acredita. Ih, está mal informado. Deus acredita em você. Colocou seu filho na cruz do Calvário para te dar a vida eterna. Venceu o Satanás e venceu a morte. E você está achando que eu conheço tanta gente que o pai acredita nele e não vai a lugar nenhum. Eu olho para esse cara, tá ele lá, e ele é bom, hein? Bom. Veio uma ovelha um dia, né? E ela teve que enfrentar o urso. Quem é o pastor da ovelha? Fala assim: Davi. Pois é.
O urso pegou a ovelha. Davi falou: ai, maluco, essa ovelha não é nem minha, é do papai. Mas papai deixou para me cuidar, é melhor largar a ovelha, vai dar ruim para tu. O urso não acreditou. Davi partiu para dentro do urso, arrebentou o urso. Depois apareceu o quê? Leão. Davi falou: ó, já tem um óbito aí. Já não sou mais réu primário, não é verdade? Já vou ter problema com Greenpeace. Estou matando bicho. Olha o que Davi disse: que quando via um leão, pegava a ovelha e saía correndo com a ovelha, ele corria atrás do leão. Leão não é bicho que você corre atrás, é bicho que você corre na frente, não é verdade? Até porque supostamente a ovelha que está na boca do leão está o quê? Está o quê? Davi não quer saber se ela está morta ou está viva. Ele está dizendo: ela não é dele, ela é do meu pai e eu vou buscar, e pronto. O sucesso de um vencedor está em fazer o melhor que pode para o momento que está vivendo. Agora, me permite conjecturar. Eu não acredito que Davi já entrou matando leão e urso. Eu acho que o primeiro bicho que ele matou foi uma ovelha. É ou não é? Porque ele criava a ovelha para comer, fazer roupa. Então ele matou uma ovelha, sim ou não? Provavelmente ele também matou um lobo, sim ou não? E depois ele matou um, e depois ele matou um, e depois ele matou um. Isso, você já quer entrar no cenário matando gigante, ele mata você. Eu vou matar gigante com Deus. Começa com ovelhinha, bicho menos perigoso. O que você quer dizer? Eu quero dizer que a vida, para ser bem vivida, ela tem que viver sobre experiências, onde nós vamos crescendo e irmos para a próxima etapa. É ou não é verdade? É. Eu olho para as pessoas, eu vejo Davi lá no campo, enfrentando leão, urso, todas as suas experiências. Alguém está vendo? Sim ou não? Sim ou não? Só Deus. Nem para a mãe dele ele vai contar. Não, ele está vivendo as experiências dele. Alguém está vendo? Sim ou não? Porque as nossas maiores experiências serão vividas no anonimato. Entendeu? Nós e Deus, na madrugada. É ou não é? Em oração, em jejum, em leitura da palavra. Você quer ser um vencedor? Você tem que entender que para você vencer, tem que vencer em 3 esferas. Primeiro, a física. Segundo, a emocional. E terceira, a espiritual. É assim que funciona.